Para tratar das questões do aquecimento global e do uso dos agrocombustíveis do ponto de vista dos trabalhadores, nós vamos conversar com Temístocles Marcelos Neto, que é coordenador da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CUT. Temístocles, qual a posição da CUT frente a essa questão do aquecimento global? Os trabalhadores, na sua atuação nacional, em cada um dos países, devem buscar se capacitar, sobre o que é que está disposto hoje na Convenção Quadro de Mudança Climática. Na Convenção Quadro de Mudança Climática das Nações Unidas, existem as obrigações que os países desenvolvidos devem cumprir frente à Convenção, e existem também, embora não muito difundido, obrigações para países em desenvolvimento, como o Brasil, cumprir. Eu vou me referir às duas principais. Uma delas, que depositem, nas Nações Unidas um inventário, um estudo das principais fontes de emissão naquele país, contendo as medidas nas políticas públicas que o governo, em um esforço com a sociedade, com o setor empresarial, estejam adotando em consonância com o regime internacional de clima que está disposto na Convenção Quadro de Mudança Climática. Por exemplo, o que o governo vai fazer na área de agricultura, em consonante à política de mudança climática, em sintonia. O que o governo vai fazer nas obras de infraestrutura, em sintonia com as preocupações de redução de emissões de gases de efeito estufa que está na Convenção Quadro. E tem também a questão da Amazônia, em que as queimadas foram acusadas como as grandes vilãs. Exatamente, o que o governo vai fazer, quais as políticas vai adotar para a redução do desmatamento, que é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa, no caso brasileiro. Agora, existem outras obrigações, por exemplo, no tema de energia. Qual é a política do governo no tema de energia, se ela está em sintonia com o regime internacional de clima. Então, significa ver quais são as áreas da energia que estão sendo estimuladas ou não pela política pública federal, pelo Ministério das Minas e Energias e pelo BNDES, que financia muitas dessas obras. E a questão dos agrocombustíveis para enfrentar o aquecimento global? Como é que você vê essa questão? Bom, eu tenho uma opinião pessoal que eu pretendo discutir no interior da Central Única dos Trabalhadores, com as CUTs estaduais e com os AMOS, que é um risco. Existe um risco nesse acordo Brasil e Estados Unidos, do Brasil se tornar um imenso canavial. Então nós achamos que deva existir uma prioridade da produção do etanol brasileiro para abastecimento do mercado brasileiro. O Brasil deve sim exportar tecnologia de produção de etanol, deve sim exportar tecnologia de produção de biodiesel para os países da América Latina, para países da Ásia, da África, para os países do Sul. Agora, o Brasil não deve se colocar como tarefa a exportação do produto para todo o mundo, porque senão nós vamos prejudicar, nós corremos o risco de prejudicar a cadeia alimentar brasileira, nós corremos o risco de prejudicar, ter um impacto ambiental negativo nas comunidades onde acontecerão o plantio de cana. Hoje nós temos 6 milhões de hectares de área plantada de cana. Se o governo brasileiro seguir o ritmo do acordo Brasil e Estados Unidos, a previsão é que em 2010 a gente atinja a área de 22 milhões de hectares de área plantada. Então você imagina que ao exportar também o etanol, o Brasil vai estar exportando o seu solo. Ao exportar o etanol, o Brasil vai estar exportando água, porque existem contas que para cada litro de etanol produzido são 30 litros de água necessário na cadeia inteira da produção. Desde a irrigação até a produção mesmo até a produção, do etanol. Exatamente. Então esses são os riscos que, na minha opinião, o governo brasileiro devia debater com a sociedade sobre outras alternativas de utilização de biomassa e sobre formas autônomas de transferir tecnologia de produção de etanol e de biodiesel para os países irmãos, sem a dependência dos Estados Unidos e dos organismos multilaterais, Banco Mundial, BID e outros, que têm objetivos de
prolongar o domínio norte-americano no nosso continente e nos países do Sul. Uma outra questão importante na produção do etanol é a situação dos canavieiros no campo. Como é que a CUT vê essa questão? Bom, nós precisamos, né, o governo federal, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e as centrais sindicais, as organizações que organizam os trabalhadores do campo e os movimentos sociais, devem exigir uma política pública clara do governo para os trabalhadores do campo. As lições que a gente pode retirar da implantação do poroálcool foi a ocorrência de trabalho escravo, a ocorrência de trabalho infantil e o descumprimento de diversas legislações que protegem o meio ambiente e que protegem o trabalhador. Então precisa de aumentar o poder de fiscalização dos órgãos públicos para fazer frente a esse domínio. No caso